Fala, turma! Português no concurso da Unesp. Legal, outro vídeo. A galera pediu, tá aqui. Questão cobrada em prova anterior. Aquela questão no estilo com campos, lacunas a serem preenchidas e sempre faço a importante observação. Aqui, nem tão importante assim, por quê? Você vê, daquele voo, ficarão, ficaram, ficariam, ficam, ficaram. É mais importante o respectivamente, na devida ordem, a primeira palavra, no primeiro campo, especialmente em questões de legislação. Imagina aquela questão de regimento geral da Unesp, que manifestação de alguém com aprovação de outrem. Entendeu? Então, se aqui fosse CO e aqui fosse CEP, tem que ser na ordem. CO, CEP. Legal? Mas vamos lá. Na semana passada, os passageiros daquele voo, sem outras, até meio-dia e... Veja que legal. Primeiro que, com o acordo ortográfico, não tem mais acento circunflexo aqui. Voo. Ok? Tem até aquele mnemônico, credeleve. Crer, dar, ler e ver. Veem, deem, leem, creem. Não se coloca mais o acento circunflexo. Mas além da ortografia e ou acentuação, o importante são os verbos, a concordância nominal e aqui, galera, turma, galera, que algumas pessoas talvez não saibam. Por isso eu trouxe essa questão, muito embora reconheça que seja facílima. Na semana passada, os passageiros daquele voo, então foi no passado, eles ficarão, galera, no futuro? Futuro do presente? Eles ficaram, opa, aqui eu tenho um passado. Eles ficariam, futuro do pretérito? Eles ficam, presente do indicativo? Ou eles ficaram? Então, claro que você está estudando, sabe que seria ou a alternativa B de bola ou E de escola. Vou colocar na cor verde. Porque na sua prova, você tendo essa certeza, você risca as demais alternativas. Olha que legal, para ganhar tempo, fica entre duas alternativas, B e E. E aí, o que eu pensava, não haverá confusão, se é que a pessoa sabe que o verbo precisaria estar no passado, porque falou na semana passada, na semana que passou. Então, os passageiros daquele voo ficaram lá na semana passada. Agora, na semana que vem, os passageiros do voo ficarão, ficariam. Hoje, os passageiros daquele voo ficam esperando, ficam desesperados. Entendeu? Sem outras, aqui não dá para errar. Galera, turma, sem chance de erro. Informação? Não. Sem outras informações. Pronto, matou a questão. Legal. Mas o que é importante saber se é que você não sabe? Quando eu olho o relógio, também no celular, no próprio computador, notebook, tá lá o horário, e aí marca meio-dia e 1, meio-dia e 2. Você não diz meio-dia e 30. Você diz meio-dia e meia. Por quê? É meio-dia mais 30 minutos. 30 minutos é meia hora. 1 hora, 60 minutos. Meia hora, 30 minutos. Meio-dia e 30 é meio-dia e meia hora. Entendeu? Por isso que precisa ser esta palavra, ou esta palavra, ou esta palavra. É um erro muito comum na linguagem, né, do dia a dia, popular, coloquial, mas na norma padrão você agora, se não sabia, aprendeu. Meio-dia e meia, meia-noite e meia, 15 horas e meia. Alguém fala isso? Não, fala 15h30.
Mas no caso da expressão meio-dia e 15 minutos, meio-dia e 2, meio-dia e 53, 10 para o meio-dia, mas é meio-dia e meia. Aqui é a resposta da questão, porque o verbo está no passado. Aqui no plural, porque são outras. E aqui, realmente, meia, resposta e de escola. Gostou? Legal? Bora. Avisaram, espaço. Note que existe outra lacuna. Alguma coisa, respeito dos atrasos passageiros. Outra lacuna, ficam sujeitos frequentemente. Também com o acordo ortográfico, você sabe mais do que eu. Não existe mais a trema, ou o trema, né? Aquele sinal. Linguiça, enguiço, queijo, frequente. Você utilizava trema quando você queria dizer algo como que, qui, gue, gui. Não tem mais. Tudo bem, legal. Outra observação extra importante. O que é importante é completar cada campo. Avisaram nós? Não. Eles avisaram nós. Está errado. Eles avisaram-nos. Ou então, eles avisaram a nós. Legal? Mas, se eu tenho hífen, tracinho, não pode esse nós com acento. Avisaram nós? Não. É avisaram-nos. Depois, respeito. O respeito, palavra masculina. Por isso eu não tenho crase, porque o que é o fenômeno da crase, e que você observa o fenômeno acontecendo pelo acento grave, esse acento, né, inclinado para a esquerda, acento grave. Outro acento, olha aqui, ó. Você vê, inclinado para a direita, é acento agudo. Agora, inclinado para a esquerda, acento grave. Tá ok? Tá ok? Indicativo do fenômeno crase. Se eu tenho uma palavra respeito, que é masculina, aqui é como se você observasse o respeito. Então, avisaram-nos ao respeito dos atrasos? Não. Você fala, avisaram-nos a respeito do atraso. Se não é, por exemplo, avisaram-nos para obedecer a regra. Aí sim, verbo obedecer, verbo transitivo indireto. Tem preposição obedecer, obedece a. E aí, se a palavra seguinte é feminina, é a regra. Então, é obedecer à regra, existe acento grave, porque acontece o fenômeno crase. Obedecer o preceito, errado. Obedecer ao preceito. Obedecer aos pais. Obedecer às irmãs. Vamos ver. Obedecer às irmãs. Por quê? Irmãs, feminino e no plural. Então, eu tenho as irmãs, artigo as, feminino plural, mais a preposição a do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a algo, a alguma coisa. Percebe a ênfase? Obedecer a alguma coisa. Legal? Então, aqui, se você sabe que é respeito masculino, não haverá crase, porque você não está dizendo avisaram-nos ao respeito dos atrasos. Não. Avisaram-nos a respeito dos atrasos. Legal? Por isso, ou aqui apenas. B, C e D, devido ao acento grave, não podem ser respostas da questão. Você já risca. Ficam sujeitos frequentemente. Isso aqui é bem legal, por isso trouxe a questão,
Porque, como eu disse, na linguagem cotidiana, ninguém usa esse tipo de construção. A respeito dos atrasos passageiros, ficam sujeitos frequentemente. Avisaram a gente, avisaram-nos a respeito dos atrasos passageiros. A que ficam sujeitos frequentemente? Com que ficam? De que ficam sujeitos? Para que ficam sujeitos? Em que ficam sujeitos? Quem fica sujeito a alguma coisa. Estou colocando aqui só para você saber que existe o a quando dessa expressão. Ficar sujeito é ficar sujeito a algo, a alguma coisa. Então, se eu tenho o pronome relativo que em todas as alternativas, o que eu precisava observar era a preposição. Seria a, seria com, seria de, seria para, seria em. Veja, dos atrasos passageiros, com que ficam sujeitos frequentemente? De que ficam sujeitos? Para que fiquem sujeitos? Em que ficam sujeitos? Entendeu? Quem fica sujeito a alguma coisa. A que fica sujeito. Legal? É comum você ver no jornalismo pessoas inteligentes, mas procuram falar num linguajar mais popular. Por exemplo, o secretário da Casa Branca, que falei ontem. Não, o secretário da Casa Branca com quem falei ontem. Então, é comum a retirada da preposição, por isso, por essa repetição de erro do uso ou não uso da norma culta da língua portuguesa, as pessoas acabam não aprendendo, porque a gente aprende por repetição. Se você lê bons livros bem escritos, você pode até não saber de regência verbal, concordância nominal, mas com o tempo você redige melhor, você escreve melhor, por observar o que é certo. Por exemplo, você vê, e é muito comum, aluga-se quartos, aluga-se casas. Galera, daria um outro vídeo, pessoas importantes na internet, professores de língua portuguesa, podem explicar para você a respeito de sujeito passivo, voz passiva, agente da passiva. Importante é que aluga-se casas está errado. O correto é alugam-se casas, alugam-se quartos. Por quê? Casas são alugadas. Casas é alugada. Casas é alugadas. Não. Se casas são alugadas, então alugam-se casas. Legal? Mas é só um plus, um bônus. Não está aqui a necessidade de saber disso para responder a essa questão. O mais difícil era saber sobre isso. Se eu tenho os pronomes que em toda alternativa, eu precisaria ter cuidado de descobrir qual preposição acompanharia essa palavra que. O respeito dos avisaram-nos a respeito dos atrasos passageiros, com que ficam sujeitos, de que ficam sujeitos, para que, em que, não, a que ficam sujeitos. Se você soubesse só isso daqui, matava a questão alternativa A. E claro, se você sabe disso, você sabia que era nos, não é nós, e você sabia que não existe o fenômeno da crase, porque aqui existe um substantivo masculino. Se não existe o artigo feminino a, como é que vai acontecer a crase, que é a fusão da preposição a com o artigo feminino a? Entendeu? Quando você vê isso aqui, eu tenho a mais a. E aí vira isso. Um a com acento com inclinação para a esquerda. Vamos lá? Outra questão, alternativa correta.
quanto à pontuação. Está no conteúdo programático, falamos bastante. Os brasileiros com poucas, vírgula, exceções, vírgula, chegam atrasados aos compromissos. Olha que legal, até para aproveitar sobre concordância nominal. Os brasileiros com poucas exceções chegam atrasados. Errado. Chegam atrasados. Quem? Os brasileiros. Sobre concordância verbal. Os brasileiros chegam. Não é os brasileiros chega. Mas aqui quer saber de pontuação. Já na alternativa E de escola, A de amor, erro. Por quê? Aqui eu tenho uma expressão, como é que foi colocada essa vírgula, separando poucas de exceções. São muitas exceções, são poucas exceções. A palavra poucas poderia ser muitas, outra palavra. Está dando uma qualidade para a palavra exceções. Não dá para separar só por isso. E sem me aprofundar na explicação de língua portuguesa, você sabe que essa vírgula não poderia existir. Então, olha só, os brasileiros com poucas exceções chegam atrasados. Aqui não pode a vírgula, porque separou poucas, que dá uma qualidade para a palavra exceções. Aqui também não pode haver vírgula. Por quê? Os brasileiros chegam atrasados aos compromissos. Brasileiros, chegam atrasados. Eu tenho sujeito, tenho predicado, não pode separar por vírgula. Então, aqui também fica errada. Os brasileiros com poucas exceções chegam atrasados. Está começando a ficar um pouquinho melhor, mas está tudo errado. Os brasileiros, vírgula, com poucas exceções chegam atrasados, vírgula. Olha que loucura, pior alternativa possível. Os brasileiros chegam atrasados. Eu não posso ter essa vírgula aqui. Estou separando o sujeito do predicado que está aqui. Agora, olha C. Os brasileiros, vírgula, com poucas exceções, vírgula, chegam, vírgula, atrasados, vírgula, aos compromissos. Meu Deus, duvido que alguém marcasse como correta a alternativa C. É um excesso de vírgulas. Primeiro que aqui pode haver vírgulas entre com poucas exceções, começando e no final de a expressão com poucas exceções, tudo bem, poderia ser uma opção. Mas vejam, chegam atrasados. Separou o verbo de sua complementação e atrasados a quê? Aos compromissos. Meu Deus, não pode separar. Está atrasado a alguma coisa. Aqui é para a pessoa que não tem noção de pontuação. É muito erro numa alternativa só, fica difícil até de explicar. Veja D. Os brasileiros, vírgula, com poucas exceções, vírgula, chegam atrasados aos compromissos. Percebe que não há vírgula entre poucas e exceções. Não há vírgula entre atrasados e aos compromissos, né? Atrasados aos compromissos. Não há vírgula também entre brasileiros chegam atrasados. Como não, Fábio? Olha aqui. Vírgula aqui, separou o sujeito de predicado. Mas é que aqui eu tenho uma expressão adverbial e por opção. E também porque ela é de média extensão ou até extensa. Você poderia escrever assim, ó, os brasileiros com poucas exceções chegam atrasados aos compromissos. Sem vírgula nenhuma, o risco é menor de errar na sua redação. Agora, se você isolou essa expressão com vírgula no começo e vírgula no final, faça de conta que ela não existe. Vamos até apagar e leia. Os brasileiros chegam atrasados aos compromissos. Houve separação do sujeito de seu predicado? Não. Fábio, mas a expressão está lá. Está lá. Mas ela está separada entre vírgulas. Então você, entendendo a língua portuguesa, você desconsidera. Não há um rompimento, uma barreira, um obstáculo entre o sujeito e o predicado que agora está destacado. Porque a expressão em si, ela está blindada entre duas vírgulas no começo e no fim. Vamos ver aí?
Os brasileiros, com poucas exceções, chegam atrasados. Galera, primeiro que todo mundo lembra que eu falei. Atrasado a alguma coisa. Não dá para separar, não pode ter essa vírgula. Mais uma coisa. Tanto é errado dizer os brasileiros com poucas exceções, vírgula, e aí vem o predicado, como também é errado os brasileiros, vírgula, com poucas exceções, chegam atrasados aos compromissos, sem nenhuma vírgula a mais. Percebeu? Eu falei disso, ó. Os brasileiros, tiro essa vírgula aqui. Veja a alternativa E do jeito que está. Errada quanto à pontuação. Os brasileiros, vírgula, com poucas exceções, chegam atrasados aos compromissos. Não, porque separou o sujeito do predicado. Mas, Fábio, na D de dado tem a vírgula aqui. Tudo bem, mas tem a outra aqui. Aí eu tenho uma expressão que você poderia, se quisesse, até mesmo, ao escrever, eliminar. Então você tem sujeito, os brasileiros, e o predicado, sem vírgula nenhuma separando. Tá entendendo o que eu quis dizer? Tanto fica errado colocar a vírgula apenas no final da expressão, com poucas exceções, quanto fica errado ter a vírgula apenas no começo da expressão, como está na alternativa B. Veja, os brasileiros, vírgula, com poucas exceções, tá. Agora, na alternativa E, os brasileiros com poucas exceções, vírgula, tá. O tá é o predicado. Então, nem assim como está na B, com a vírgula apenas no começo da expressão, nem assim como está na E de escola, com a vírgula no final da expressão com poucas exceções, mas sim como está na alternativa D de dado, vírgula no começo, vírgula no fim. Eu isolo a expressão e isso não faz a separação do sujeito, os brasileiros, com seu predicado, chegam atrasados aos compromissos. Além de saber disso, da expressão que precisa ser separada por vírgula no começo e por vírgula no fim, legal saber que, atrasados aos compromissos, aqui eu tenho uma complementação de algo sobre atrasado. Não posso ter vírgula. Ok? E se eu tenho sujeito, e aqui vem o predicado, eu não posso ter essa vírgula. Apesar de aqui estar a expressão, não há, onde deveria estar, outra vírgula aqui, ó. Coloquei esses parênteses. E além disso, essa vírgula aqui errada. Eu tenho uma palavra e algo que complementa, não posso pôr vírgula, assim como dissemos no começo da questão, quanto à expressão com poucas exceções. Como assim com poucas vírgulas, exceções, vírgulas? Não. Isso tudo é uma expressão só. No começo dela, antes do com, e no final dela, dessa expressão com poucas exceções, depois da palavra exceções, aí sim. Agora, com poucas, vírgula, exceções não, porque poucas está, digamos, adjetivando, qualificando a palavra exceções. Legal? Gostou? Que tal? Quer mais? Havia mais questões. Este vídeo é dedicado àquela pessoa que está começando no mundo dos concursos. Você, mais afiada, mais craque, pessoa gabaritada, tranquilo. Desconsidere esse vídeo. Pretendo ainda gravar. Olha como estava na prova, galera. Eu trouxe de provas anteriores, não formulei da minha cabeça. E você vê as questões. Aqui eu não lembro qual era o número da questão, mas a outra, 14 e 15. Salvo engano, era a questão de número 7. Vamos ver se bate. 7 diz que é D de dado. Isso aqui, a resposta era D de dado? Sim. Legal. Aí as outras você vê. Questões 14 e 15. 14 E de escola, 15 A de amor. Vamos ver? Realmente, essa daqui, A de amor. E a primeira, E de escola. Legal, gostou, quer mais, que tal? Existem mais questões de língua portuguesa? Olha essa. Essa outra. Eu mostrei no outro vídeo que já gravamos. Quer que eu grave mais vídeos de língua portuguesa para o concurso público da Unesp? Está no conteúdo programático e nos conhecimentos gerais. Você viu comigo nesse vídeo pontuação, você viu crase, um pouco de concordância nominal, concordância verbal,
regência. Lembram-se? Quem obedece, obedece a alguém. Está errado falar obedeci minha mãe. Não. Obedeci a minha mãe. Eu obedeço o termo. Não. Eu obedeço ao termo. Obedecer, verbo transitivo indireto. Rege preposição a. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos e até a aprovação.